Boa noite, igreja. Amém. Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus no livro de Mateus. Mateus capítulo 22, versículo 1. Fala para o seu irmão assim, não fala comigo não. Fala. Fala para a Angélica aí, ó. Não fala comigo não. É lá, que belezinha. É sério, igreja, fala para o seu irmão, não fala comigo não. Vocês não estão falando é nada, né? Não tem problema. É uma maneira carinhosa de dizer para vocês, presta atenção na palavra, porque Deus vai se manifestar para você. Amém? O tema da palavra desta noite é: você está em paz ou conformado? Em Washington. Eu gostaria, assim, que vocês dessem a maior atenção à palavra, porque a palavra de Deus, Deus é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é o início, Ele é o fim de todas as coisas. E desde o início, no louvor, o pastor falou também, sem Jesus, nada nós podemos fazer. Amém? Então, qual é o tema mesmo da palavra? Você está em paz ou conformado? Mateus 22, 1 diz assim: de novo, ou novamente, de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes, até aí. Eu fico imaginando por que o Senhor Jesus precisa falar, usar historinhas, para falar alguma coisa que Ele quer passar para o povo. Então, por que novamente o Senhor precisou falar o mesmo assunto, mas de maneira diferente? Como que inicia o versículo? De novo. Então ele está falando novamente a mesma? Só que por ele estar falando novamente, vocês vão entender pela palavra que ele fala a mesma coisa, mas de uma maneira diferente. Mas para vocês entenderem, vocês vão precisar saber o que estava acontecendo antes desse diálogo. Então, deixa aqui mesmo, e eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia, no capítulo 21, ou celular, não sei. Mateus, capítulo 21, o Senhor, Ele fez algumas curas. Ele curou pessoas de doenças, de enfermidades terríveis. E o Senhor também foi aclamado por crianças. As criancinhas viram Jesus passar, começou a glorificar, e a Bíblia diz que até criança de peito falou. Se criança de peito falou, então bebê falou. E isso trouxe um pouco de, eu não queria falar ciúmes e inveja, mas um desconforto para alguns tipos de pessoas da realidade da igreja naquela época. O pessoal não gostou muito não. Aí Jesus, ele estava falando com aquelas pessoas sobre um assunto e as pessoas não entendiam. Então, quando você abre a palavra de Deus no capítulo 21, você vai lá para o versículo 18. Jesus fala da figueira sem fruto. Aí depois, no capítulo 21, versículo 28, acompanha na sua Bíblia, que senão você não vai entender. O Senhor começa a falar sobre a parábola de 2 filhos. No versículo 33, ele fala da palavra do quê? Dos lavradores maus. Quando chega no versículo 22, ele começa a falar das parábolas das bodas. Mas eu vou pedir para você agora, e também o Data Show, abrir em Mateus 21, versículo 18. Jesus, então, ele queria, além de conversar com os discípulos, ele também queria conversar com aqueles homens que estavam incomodados por causa da presença do Senhor. E aqueles homens estavam incomodados, não é porque Jesus estava endemoniado, não, porque Jesus falava a verdade. Amém? Então, Jesus, no versículo 18,
Mateus 21, no versículo 18, diz assim: cedo de manhã, ao voltar à cidade, ele teve o que, igreja? É imprescindível que vocês entendam isso, para vocês entenderem a palavra. Eu não estou pregando para vocês ainda, estou dando uma introdução para vocês entenderem. Versículo 18, de manhãzinha, né? Ao voltar para a cidade, ele teve fome. E ele viu uma figueira na beira do caminho, ele se aproximou da figueira, e não tendo achado senão o quê? Folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. Só que tinha um monte de gente perto de Jesus, tudo escutando. E a figueira secou imediatamente. Vendo isso, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como que pode ter secado depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: erga-te, lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedires em oração, crendo. Essa palavra é para você. Você vai receber, Bruce. Você vai receber. Amém? Feche os olhos. Tem pessoas nos visitando, e eu quero assim agradecer pela sua visita, no nome do Senhor. E dizer que você tem a liberdade, você fique bem confortável, porque o Senhor foi Ele que te trouxe. E Ele vai se manifestar para todos nós essa noite. E eu te peço de coração, Pai, em nome de Jesus, nos faz entender a Tua palavra, para que esse vento passe, para que essa luta na casa da minha irmã passe, para que aquela bênção que o meu irmão está esperando chegue nas mãos dele. Senhor, a Tua palavra é a verdade, e não tem outra ou nada além da Tua palavra que possa nos limpar. Nos limpa esta noite em nome de Jesus. Amém? Segundo o Talmud, o que é o Talmud? Talmud é uma coleção de comentários e debates, era o podcast da época. É uma coleção de comentários e debates sobre a Torá. A Torá é a Bíblia dos judeus, só que ela tem só os 5 primeiros livros. A nossa Bíblia é completa. Então, segundo o Talmud, sobre esta passagem que nós acabamos de ler, a figueira ela costumava produzir 2 vezes por ano só. E o que é que foi que Jesus viu na beira do caminho? A figueira. E o Talmud, esse pessoal ungido aqui, sábio, diz que a figueira, ela florescia e dava frutos 2 vezes no ano. Só que eu só consegui descobrir que a figueira dava frutos no mês de abril. O Talmud não fala outro mês do ano que ela dá o fruto. Então, se Jesus teve fome, e de longe ele viu a figueira, e ele viu que ela estava cheinha de folhas, era mês de abril, igreja. E que mês que nós estamos? Abril. Então, de longe ele viu a figueira, ele saiu de um lugar, estava voltando, ele vê a figueira cheia de folhas. Folha é o que precede o fruto, viu? Mas não é o fruto. Primeiro tem que nascer as folhas, para depois vir o quê? E Jesus estava com fome. O que iria saciar a fome do Senhor? Fruto ou folha? Ah, mas aqueles homens lá estavam meio incomodados com o Senhor, né? Então, sabe quando a pessoa ela une o útil ao agradável? Com uma cajadada só, ela pega 2 coelhos? Ele chegou na figueira, mexeu nela, um monte de folha, e ele não achou um fruto sequer. No mês de abril, não saem os frutos pequenos, já é mês de colheita. E não tinha nenhum fruto para se colher, para se comer. Então, Jesus fez o que com a figueira? Que, Tuquil? Escutei daqui. Amaldiçoou. Uau! Deus amaldiçoou alguma coisa, igreja? Sim, a maldição é a ferramenta
para alinhar o que está errado com ele. Então, se você está passando por alguma luta, presta atenção, Deus está usando isso para te alinhar a ele. Então, ele amaldiçoa a figueira. E o Talmud ainda fala uma coisa interessante. O Talmud diz assim: a maldição cai sobre a hipocrisia. O que é hipocrisia? Gente, eu achei isso fantástico. O Senhor não estava falando com a figueira. O Senhor estava falando com quem estava em volta, incomodado com ele. Mas tem hora que a gente não pode olhar no rosto da pessoa e falar: ô Elison, não vou falar, ô Elison, estou de boa com você, estou na paz. Tá bom? Você entendeu? Tem hora que você não pode falar o que você quer falar. É por isso que você entra em rolo, irmão. É por isso, irmã, que você está com problema, porque às vezes você fala o que não devia falar. Então pega a sabedoria de Jesus. O Talmud diz que a maldição vem quando existe o quê? Hipocrisia. E o que é hipocrisia segundo a palavra que o Senhor está nos mandando essa noite? É ter só aparência, mas não ter resultado. Quem é que você conhece que tem aparência, mas não é aquilo que fala? E só você sabe a verdade. Quem é que está entrando no teu caminho, está dizendo as coisas, e você fala: se a pessoa soubesse realmente quem é fulano, quem é fulana. Então, hipocrisia é isso, é ter a aparência, não ter resultado nenhum. Quem é que estava incomodado com a presença do Senhor? Os líderes da igreja. Então, quando eles andavam com aquelas roupas, né, bonita, as pessoas temiam a eles, mas eles não tinham resultado. O Senhor Jesus falou: é tempo de vocês estarem dando frutos, é tempo de ter colheita, mas só tem folha. Isso é hipocrisia. Até aí tudo bem, igreja? Estação certa, tudo certinho, mas não tem frutos. Então isso não tem muito sentido. Jesus resolve matar a sua fome naquele dia comendo o fruto da figueira. Mas a figueira, que simboliza coisas tremendas, não pôde saciar a fome do nosso Senhor. E ela foi o quê? Amaldiçoada. Saindo daquele momento da figueira, que ele tinha visto na beira do caminho, Jesus então vai para o templo ensinar. Quem que fica do lado de Jesus de novo? O povo que leva umas tabadas, umas indiretas, que não é nem indireta, é direta, e não larga do pé dele. A hora que ele foi para o templo ensinar, quem que foi atrás dele, igreja? A Bíblia diz que os principais líderes da sinagoga e os anciões do povo. Não falou que foram todos, mas os principais estavam lá. E eles ficavam cercando o Senhor Jesus enquanto ele estava ensinando na sinagoga. Deixa eu ver aqui. Aí eles confrontaram Jesus com uma pergunta. Se você quiser colocar só para o pessoal acompanhar, mas isso ainda não é o que eu quero falar. Mateus 21, versículo 23. Vai acompanhando, se você conseguir, pelo que eu vou falando, porque eu não vou me apegar nessa passagem ainda não. Jesus, então, ele senta, começa a ensinar. Os bonitos chegaram lá. A gente pode prosear? Posso fazer uma pergunta? Jesus, diga. Com que autoridade você faz essas coisas? Com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu esta autoridade? O Pedro estava do lado, eu imagino Pedro falando: vai sair com quente e dois fervendo. Quer ver só? Ô, gente, Jesus Cristo tinha 25% de cada temperamento. Ele era colérico, mandão, líder. Ele era bravo, sanguíneo, né? Inconformado com as coisas, faz o maior drama.
Ele era melancólico, às vezes ele ficava muito triste, e fleumático é aquele que não envolve com problema. Naquele dia ele estava sanguíneo, Pedro notou e falou: vai sair com quente, dois fervendo. Olha a pergunta que o cara faz. Eu imagino Jesus se arrumando, olhando para o cara e falando assim: você quer que eu te responda isso? Tá. Eu só vou te responder se você responder a minha pergunta. Aí qual foi a pergunta que Jesus fez para eles? O batismo de João é do céu ou é do Senhor? Deixa eu ver se é isso mesmo. De onde é o batismo de João? É do céu ou dos homens? Os rapazes começaram a murchar, ficaram sem graça, porque Jesus encurralou eles. Se eles dissessem que era do céu, eles teriam que concordar com o batismo, e eles não concordavam. Se eles dissessem que era dos homens, eles teriam que aceitar João Batista. Então, quando você não tem o que falar, o que você fala? Eles fizeram a mesma coisa. Jesus falou: me responde isso que eu respondo o que você quer falar. Nós não temos como falar, nós não sabemos. Foi, então também não respondo o que vocês me perguntaram. Jesus falou desse jeito. Só que quando você começa a ler a palavra, você entende que Jesus respondeu sim o que eles estavam perguntando. Porque na próxima passagem, o Senhor começa de novo. Você pode colocar novamente, por favor? Mateus 22, 1. Jesus, de novo, entrou Jesus a falar por parábolas. Vamos ler então, continuar o versículo 2 para a gente entender. E aqui eu começo a pregar para vocês, que essa é a palavra que o Senhor, graças a Deus, nos mandou essa noite. Parábolas das bodas, 22, 1. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo, versículo 2. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Bodas é casamento, igreja. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. Mas eles não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos. Está tudo pronto. Vinde para as bodas. Versículo 5. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo e o outro para o seu negócio. E os outros, agarrados aos servos, os maltrataram e os mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa. A mesa está... Espera aí, igreja, que a mesa está em falso aqui. Eu pensei que fosse eu que estivesse com tontura. Eli do céu. É a mesa, graças a Deus. Amém. Bora. Versículo 8. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. 9. Vá, ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou como, igreja? Isso, repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, ele notou ali um homem que não trazia vestes nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? Ele emudeceu.
Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-os de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas exterior. Ali haverá choro e ranger de dentes. Versículo 14. Se atentem ao que está escrito. Porque muitos são chamados, mas poucos. A sala estava repleta de quem tinha aceitado o convite. Estava tendo uma festa de casamento, um rei estava fazendo para o seu filho, e a festa estava lotado. Todos aqueles que os servos saíram para convidar, aceitaram o convite. Mas lembrando que a festa não era para aquelas pessoas. Vocês entenderam isso na palavra? A festa era para outras pessoas, mas cada um estava ocupado com seus afazeres. Um tinha que trabalhar, outro tinha que estudar, o outro tinha que cuidar dos filhos, e alguns outros mataram os servos que os foram convidar. E o Senhor ficou nervoso. Ele mandou matar todos aqueles que mataram os seus servos. Aqueles que quiseram ir para a festa não deu mais. Por quê? Porque o lugar dele foi preenchido por outra pessoa. O rei falou assim: chama os servos. Chamou muitos. Muitos. Chama os servos. Os servos se apresentaram diante do rei. O rei falou: vai nas encruzilhadas. Igreja, o que tem nas esquinas e nas encruzilhadas? Só tem escória, pelo que eu vejo pela palavra. Mas eu não quero saber se são bons ou ruins. Os convide. Convide a todos que vocês encontrarem pelo caminho. Ele não se preocupou com o número de cadeiras. Ele não preocupou com aquilo que ele haveria de servir para comer. O interessante é que coube todos e todos se fartaram. Aí quando chegou todos, o salão estava repleto. A hora que todos já estavam assentados à mesa, a mesma coisa você chegar no casamento e você já pegar o teu lugar. O rei chegou, não chegou? Nós lemos isso? O que o rei fez? Em vez dele se assentar à mesa, ele deu uma espiada e começou a olhar as pessoas que tinham recebido o convite e tinha aceitado. Então eu imagino ele passando pela mesa e falando: você veio, Fernando? Nossa, que maravilha que você foi convidado e você aceitou o convite. Aí, Bruno, que bom que você aceitou o convite. Fernando, que bom que você aceitou o convite. E ele começou a agradecer. Ele começou a observar quem estava sentado à mesa. De repente, ele passa o olhar e encontra um ser sentado lá, com a maior cara de pau. Não tentou nem se esconder. E o rei chega para ele e fala: amigo, como é que você conseguiu entrar? Uai, eu fui convidado. Mas você está diferente dos outros. Porque todos quantos que foram convidados receberam vestes nupciais. E elas são branquíssimas. A sua está manchada. Vem cá, chama o servo aí. Amarra os pés dele. Não teve conversa. A hora que o rei perguntou para ele: peraí, me enganei aqui. Na hora que o rei perguntou para ele: como que você conseguiu entrar? Qual que foi a resposta dele para o rei? Nenhuma. Ficou mudo. Quem que estava do lado escutando Jesus falar essa historinha? Os rapazes que não largavam do pé dele. Os anciões da igreja, os anciões do povo e os principais líderes. Então, eles entendem ou não entendem? Quando o Senhor Jesus está falando com a igreja entende ou não entende? Ou se faz de desentendido? A hora que ele perguntou para o rapaz ficou mudo, não teve o que falar e não teve conversa. O rei só falou: amarra os pés dele e as mãos e o lança para... Vocês estão aí? Me ajuda, pelo amor de Deus.
Para onde ele foi lançado? Para as trevas. E o que tem nas trevas exteriores? O que está do lado de fora? Choro e bruxismo. Você sabe o que é bruxismo? Ranger de dente. Se livra desse bruxismo aí. Resolve seus problemas no dia. Para que durante a noite você não fique falando com você mesmo. E na sua mente você fique matando alguém. Na sua mente você fica falando coisas que você deveria ter falado no dia, mas não teve sabedoria. E à noite você fica lutando com você mesmo. Lá haverá choro e ranger de dentes. O que é o ranger de dentes senão o bruxismo? Mas lá vai ter, hoje não precisa ter. Nós temos o Senhor, igreja. Aí ele foi lançado para fora. Só que na hora que ele foi lançado para fora, ele escutou uma frase que nunca mais aquele homem esqueceu. Pastora, mas se ele foi lançado para o lado de fora, ele foi morto. Não tem como matar a alma, igreja. Não tem como matar a alma, nem o espírito. Só a carne morre. Então, por resto da eternidade, aquele rapaz que estava com as vestes sujas, ouviu uma frase. Vocês têm condições de me dizer o que ele ouviu? Coloca, por favor, isso. O que ele ouviu? Você está achando que você é chamado porque você ouviu o chamado de Deus e está na obra? Você está achando que você é chamado porque você foi escolhido por Deus e você está na igreja? Você está achando que você foi escolhido porque você foi chamado? Você está achando que você foi escolhido porque você serve a Deus na igreja? Não! São muitos chamados, mas os escolhidos não são aqueles que dizem apenas, eis-me aqui. Os escolhidos são aqueles que se limpam e se deixam ser limpos pela palavra. É a palavra que nos limpa. Quando você vem de lá de fora aqui para dentro, você vem cheio de ideias e hábitos errados, achando que se você não fizer, não tem quem faça para você. Mentira. O Senhor diz para a igreja esta noite, eu é que vou à sua frente, limpando, tirando os espinhos para você passar. É Deus quem cuida de nós, igreja. Vocês acreditam nisso? Você pode glorificar a Deus levantando as suas mãos e dando glória a Deus? Se você está aqui esta noite com medo, porque amanhã vai amanhecer e é segunda-feira, deixa que amanheça, porque Deus é por você. Ele não vai enviar o anjo para amarrar os seus pés e mãos e te jogar para o lado de fora. Por quê? Porque as bodas ainda não, a festa ainda não começou. A hora que começar, as suas vestes tem que dar tempo. Eu estou terminando de limpar as minhas. Vocês estão achando que eu estou aqui na frente e posso me dizer que as minhas vestes são branquíssimas? Eu seria hipócrita. Eu luto contra o pecado. Eu luto contra mim mesma. Mas uma coisa eu sei que eu tenho um pai. Você tem essa certeza? Eu tenho. Aleluia. Mateus 22, versículo 12. E o rei ainda o chamou de quê? Amigo, como é que você conseguiu entrar aqui? Amigo, você foi convidado. Mas você não está usando as vestes que você deveria usar. O que são manchas nas vestes? São pecados ocultos, igreja. Os pecados que vocês conhecem, os pecados que vocês sabem e já pediu perdão para Deus, estes não existem mais. O problema são os pecados que você não confessou. Pecado oculto é o pecado que não foi confessado.
todo pecado confessado, ele é perdoado, está escrito. E qual que é o fruto do arrependimento? Porque uma pessoa, quando ela entra para a igreja, o evangelho começa assim, você entra para a igreja, você passa pela primeira porta que se chama o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho. Mas isso não significa que é um ponto final. Você entrou, está no caminho, então tudo concluiu, está tudo certo. Não, Jesus é o caminho, você entrou no caminho. Aí do caminho, você se arrepende, porque o arrependimento é a base do evangelho. E qual que é o fruto que Jesus procurava aquele dia na figueira? O figo. Ele estava com fome. Diz que o figo é gostoso e nutritivo. Minha mãe ama doce de figo, né, mãe? Eu não gosto de figo. Jesus procurou o figo e não achou. Então Jesus procurou o que naqueles homens que ficavam cercando ele? Fruto. Que fruto? O reino de Deus está na terra. Arrependei-vos. Mas Jesus não encontrou fruto neles, que seria o que mesmo? A confissão. Não, eu não preciso ficar confessando. Para Deus, não, porque Deus estava lá quando você fez. Para Deus você não precisa, porque Deus estava lá quando você estava fazendo aquela coisa errada. Mas o Senhor fala que precisa confessar aos homens. Aí já muda de figura. Eu não confio em ninguém. Eu não confio em ninguém. Pois é, tuas vestes estão sujas e vai continuar suja. Confessai, pois, vossos pecados uns aos outros, que por meio da oração de um justo, você é perdoado e sarado. Não precisa confessar para Deus. Entenda a palavra em nome de Jesus. O Senhor estava lá quando você fez. Entendeu? Isso não te dá um negócio, um aperto? Eu lembro na Bianca, nos estudos. Dá um negócio, né? Meu Deus, eu não tinha parado para pensar nisso. Pois é. Mas, Mateus 22, versículo 12, ele ainda o chamou de amigo. O rei vai até ele e diz, amigo, como que você entrou aqui sem as vestes nupciais? Como é que você conseguiu? O cara não teve o que falar, porque ele sabia a resposta, mas não tinha coragem de falar. Não tinha coragem. Meu Deus do céu. João, por favor, capítulo 15, versículos 5 e 6. Quem são os escolhidos? São os que estão tentando se limpar, né? Mas quem são os escolhidos? João 15, versículos 5 e 6. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, você só é limpo se você permanece. Só visitar não resolve. Só visitar não resolve. Você só é limpo se você permanecer em Jesus. E quem são escolhidos? São todos aqueles que vieram para Jesus através do benefício da cruz. Quando nós chegamos a Cristo, nós somos como um bebezinho. O Senhor nos dá leitinho, que é a palavra dele, uma palavra bem simples, bem fácil. E aí nós entramos no caminho que é o início, vamos tomando leitinho, vamos crescendo, e o caminho acaba de nos levar para a verdade. E quando nós entramos no caminho, estar em Cristo nos dá o direito de nos tornarmos herdeiros. Então, todos nós somos herdeiros. Amém, igreja? Estão entendendo? Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, olha lá,
Olha o que está escrito. Nós acabamos de ler em outro endereço, em Mateus. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e vai secar. E o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Quem é que vai apanhar quem? A mesma coisa que aconteceu com o rapaz. Amarra-se as mãos, amarra-se os pés e é lançado. E aonde ele foi lançado, ele vai queimar. É só dor, é só choro e é ranger de dentes. É um inferno, igreja. É literalmente um inferno. Então, nós temos que andar na luz. Porque na luz Jesus está. Sem Ele nós não podemos fazer nada. E estar na luz não é porque acendeu uma lâmpada, não. Significa que a minha vida está tudo no claro. Tudo resolvido. Amém? Está tudo certo. 1 João 1, versículo 9. Primeiro João 1, versículo 9. Se. O que significa se? A escolha é minha. Olha que tremendo, né? A escolha é sua. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Tá bom, vamos lá entender esse versículo. O que significa purificar? Purificar é verbo, é uma ação. Purificar significa limpar a sujeira. Para ser limpo, é preciso fazer o que então? Confessar. Justo para nos perdoar. Está aí no versículo. Está ali. Justo para nos perdoar significa o sangue de Jesus nos purifica, nos limpa de toda injustiça. Igreja, nos limpa de toda injustiça. Toda vez que as pessoas ouvem falar da justiça de Deus, acha que é juízo, que é condenação, acha que vai ser aplicada uma sentença. Não, justiça de Deus é diferente de juízo de Deus. Justiça de Deus é para você se alinhar com... E qual é a ferramenta que Deus usa para te alinhar? A maldição. Ah, eu não concordo com isso. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema nenhum. Você precisa entender, porque quando você entender isso, a sua vida muda, literalmente. Justiça não significa juízo. Não significa condenação. Significa alinhar você à vontade de Deus. É interessante que a ciência fala que de uma maneira tão maravilhosa nós fomos criados, formados, que nós temos uma estrutura no nosso cérebro que se chama amígdala. Não é daqui, amígdala daqui não. É outra. Ela é bem pequenininha, ela fica num lugar bem escondidinho do cérebro. E essa estrutura com outras estruturas, ela não permite que a gente faça coisa errada. Então, o seu cérebro não foi criado para você fazer coisa errada. Então, se você responde errado para alguém, perde a paciência. Se você está passando por um relacionamento ruim com alguém, não é para isso que você foi criado. Seu cérebro não aguenta esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que a nossa vida é uma linha de trem, e nós somos o vagão. E nós estamos em cima da linha do trem, né? E de repente, quando você faz uma coisa que você desaprova, mas você não tem humildade para voltar atrás, você não consegue enxergar outra coisa, aquilo que você colocou na tua cabeça, os seus pensamentos começam a distorcer. Então, o que o seu cérebro faz com você? Descarrilha você. No espiritual, a gente chama isso de maldição. Mas na vida real, a gente chama isso, sabe de quê? Doenças autoimunes.
Descarrilha você, você é descarrilhado, você sai fora daquilo que é o certo. Aí, por você não fazer aquilo que é o certo, você começa a atacar você mesmo. Você acha que está atacando outra pessoa. Você acha que outra pessoa está te atacando, mas na verdade, quem está te adoecendo é você. Porque você não concorda com aquele tipo de coisa, mas não faz nada. Você espera de uma outra maneira, de outro jeito de resolver os seus problemas. Sendo que todas as respostas que nós precisamos estão dentro de nós. O seu cérebro descarrilha você e ele vai fazer você mesmo te atacar. Quando você começa a se atacar, você começa a ter, vamos dizer, vou falar eu aqui do sujo, dos maus lavados aí embaixo, tudo bem? Tireoide. Eu tenho um baita de um problema na tireoide. Quem que botou isso em mim? Pois não é que fui eu? Quem tem psoríase aqui? Não precisa levantar a mão, não. Quem tem rinite? Artrite? Artrose? Deixa eu ver outras doenças autoimunes. Lúpus? Quem tem vitiligo? O que mais? Dá aí, Angélica, uns exemplos aí de doença autoimune. Estou esquecendo aqui. Artrite reumatoide. Ah, e eu, pastora Ana, não contente, ainda botei outra doença em mim. Hashimoto. Hashimoto é o nome de um abençoado, um japonês. Eu tenho que falar abençoado, porque meu sobrinho é abençoado. E ele descobriu que você tendo um problema de tireoide, não significa que é autoimune. Você ataca a tua tireoide, mas quando você tem Hashimoto, você mata a tua tireoide. Eu matei a minha tireoide, gente. Então, além de eu ter hipotiroidismo, eu tenho Hashimoto. Vocês estão entendendo? Alergia pelo corpo, coça de si. É a raiva que passa durante o dia. Aí chega a noite, quebra o pau. Vai lá, Suzana, gostei, Suzana. Chega a noite, você quebra o pau com a pessoa aqui, a pessoa nem está ali para ouvir, não adiantou nada você falar, não está te ouvindo? Não adiantou nada. Ou seja, nosso cérebro não foi criado para fazer as coisas erradas. Quando você faz alguma coisa errada para você, ou você arma uma presepada para alguém, quem te pune é a sua consciência. Consciência não tem nada a ver com alma. Não tem nada a ver com pensamento. Sua consciência é teu espírito. Então é você mesmo que se pune. Então, justo para nos perdoar, o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa de toda injustiça. Amém, igreja? Justiça de Deus não trata de condenação. Quem te condena é você mesmo. Jesus, através do seu sangue, nos redime. Ele foi expiação por nós. Redimir e expiar é a mesma coisa. Não é espiar de ficar espiando. Não é espiar com letra S, é espiar com letra X. Redimir e expiar. Redimir também é um verbo. E o verbo mostra uma ação. Jesus agiu em nosso favor, nos redimindo, nos resgatando, pagando uma dívida por causa do pecado que nós não teríamos como pagar. Ele nos tirou da fila e se colocou no nosso lugar e pagou a nossa dívida. Então vocês não estão recebendo condenação do Senhor. Não saiam daqui hoje achando que Deus está sendo injusto com você, porque isso é uma mentira. As coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria que acontecesse. Não, as coisas são muito difíceis, são muito custosas para acontecer. Alguma coisa está de errado, você não percebeu. E Deus está usando isso para te trazer de novo para o trenzinho lá, né? Lembra do trenzinho sempre, igreja? Então, entendam, nós não temos que ser só perdoados. Não busque só o perdão. Nós não temos que ser só perdoados, nós precisamos também serem limpos.
Amém? E o que é que suja as nossas roupas? O que é que deixa as nossas roupas nupciais suja? Pecado? Só os que não foram confessados. São os pecados ocultos que estão levando muitas pessoas para o inferno. E olha que elas ainda estão vivas e estão aqui na terra. Então entendam, vocês também têm que buscar a limpeza. Anda na igreja, parece que está limpo, anda como limpo, mas as suas vestes estão sujas. E a verdadeira transformação, a verdadeira conversão de uma pessoa é quando ela sai do caminho e ela é encaminhada para a verdade. E a verdade não é uma filosofia. A verdade é Jesus. E a verdade te encaminha para a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém vai ao Pai se não passar por Jesus. Então, para ser transformado, para ser limpo, se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não rouba mais. Se você vivia defraudando, não defraude mais. Se você vivia enganando, não engane. Se você vivia adulterando, traindo as suas namoradas, aliás, você pode até hoje estar nessa condição. Olha que palavra maravilhosa o Senhor está trazendo para nós. Aquele que traía, não traia mais. Isto é a transformação. Isso é tirar as manchas. Você não foi só perdoado, você está sendo o quê? Limpo. Meu Deus, aleluia. Coloca novamente, Mateus 22, 12. E ele, o rei, chamou o rapaz de como? Amigo. Jesus, quando ele começou a andar com os discípulos, de início ele chamava os discípulos de servos. Depois de servos, Jesus passou a chamar os discípulos de amigo. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Mateus 28, 10, por favor. No início, o Senhor Jesus te chamava como igreja? Venha, meu servo. Depois o Senhor Jesus passou a chamar vocês como? Só que quando Jesus morreu e ressuscitou, que tudo foi consumado, ele passa a chamar os discípulos de como? Vocês são meus irmãos. Jesus mandou um recado pela aquela mulher, né? Maria Madalena estava com outra Maria, né? A hora que ele ressuscita, ela chega lá, ela agacha, ela olha lá dentro do túmulo, está vazio, de repente, quem é você? É o jardineiro? Aí ele chama ela pelo Maria. Olha que coisa linda. Na hora ela falou, meu Deus, eu conheço essa voz. Mas aquele homem sofrido, aquele homem que a carne dele foi toda flagelada. Gente, como ele está lindo! És tu, Jesus! Aí ele falou, não me toques, eu não subi para o Pai ainda. Mas avisa os meus irmãos. Ninguém vai ao Pai se não for por mim, Jesus. Então, para ir para o Pai, você tem que ser o quê de Jesus? Irmão. Se você não sabia disso, aprenda essa noite. Servo tem relação de trabalho com o Pai. Filho é herdeiro. Vocês entenderam? Será que está tão feijoado assim que vocês não estão entendendo? Gálatas 4, 6 e 7.
Gálatas 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Quem é que está dentro de você? O espírito maligno? O Espírito de Jesus, igreja. É isso que está escrito. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito com letra maiúscula, dizendo que está dentro do teu espírito que é humano, o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Assim, já não é mais o quê? Escravo é servo. Assim vocês já não são mais o quê? Mas, e se és filhos, também é herdeiro de amor de Deus por Cristo. Você acha que as coisas não vão dar certo para você? Você acha que Deus não tem poder para tirar essa angústia que está dentro do teu coração aqui essa noite? Você acha que Deus não tem poder para ir lá na sua casa e resolver o seu problema com o seu marido? Você acha que Deus não tem poder para levantar o dinheiro que você precisa para pagar essa conta? Você acha que Deus não tem poder para te levantar, para você concluir esse projeto que você entrou? Vocês acham que Deus não é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que vocês andam pedindo para Ele? Eu já nem peço mais nada porque Ele não me atende mesmo. É porque você não tem o espírito de filho. Você fica falando, a tua serva está aqui, pelo amor de Deus. Leia a Bíblia. Senhor, escuta a tua serva é escrava. Você só vai ao Pai se você passar por Jesus. E se você passar por Jesus, você precisa ter o Espírito dele dentro de você. Como que eu faço isso, pastora? Entra no caminho. Entra. Vem para a igreja. Ouça a palavra, deixa a palavra te limpar. Aí, um dia Jesus estava lá com os bonitos dos discípulos, vem o Pedrão. Senhor, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus dentro dele ficou feliz, puxa, até que enfim esse cara entendeu. Olha, se Pedro entendeu, todos os outros entendiam, igreja. Pedro é daquele assim, ó, eu é que tenho que ter experiência, não adianta você falar. Não fala, eu não quero ajuda dos universitários. Eu quero sentir. Pedro, não foi você que falou isso, foi o meu Pai que te revelou. Aí Jesus disse assim para ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Só que fica bem comum as pessoas entenderem que a pedra é quem? Pedro. Quem é que tem o nome de Abba? Abba, no hebraico, significa Pai. Quem é que tem o nome de Abba? É Jesus? É Deus. Então, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja está edificada em Jesus, é Ele que é a pedra. Aí quem não sabe, interpreta errado, chega para Pedro e fala, Pedro é o Papa. Se você não sabe, Papa no latim é padre. No latim, padre significa o quê? Pai. Ele não é o Pai. O Abba é Deus. Então não tropece na pedra, porque Jesus ele é a pedra. Se ele cai em cima de alguém que o rejeita, ele esmiuça a pessoa. E era isso que Jesus estava falando com aqueles principais líderes da igreja. Eu vou esmiuçar vocês. Eu estou diante de vocês e vocês não me recebem. Portanto, vocês não entram. Eu vou chamar a Ana Joseli, eu vou chamar a Angélica, eu vou chamar o Major, vou chamar a Michele, vou chamar a Dani, vou chamar a Cleusa. Cleusa, você foi chamada pelo Senhor, minha linda.
Como é que chama a minha paciente lá mesmo? Tati, né? Deus te chamou, minha linda. Deus chamou vocês todos. Então, se você não tem Jesus como pedra de tropeço, você tem Ele como Senhor e Salvador na sua vida. Mas se você tem Jesus como pedra de tropeço, ai de você. Porque não somos nós que os aceitamos. É o Pai que nos manda para Ele. Então você que está aqui essa noite, fica rejubilando dentro de você. Você aceitou o convite. Nós éramos um daqueles que estávamos na encruzilhada. E de repente passou um servo. Servo não é filho. Algum anjo passou por nós e falou: nossa, estou com uma vontade hoje de ir na igreja. Nossa, estou com vontade de conhecer. Nossa, estou com vontade de ler a Bíblia. Meu Deus, eu nunca tinha lido isso daqui. De repente, quando você menos espera, você está sentado à mesa. E o Senhor vem, se assenta com você e fala: entrem, benditos do meu Pai. Aconteceu, igreja. Nós estamos dentro. Você pode dizer o aleluia daí? Nós estamos dentro. Quem éramos nós sem o Senhor? Quem era você sem o Senhor? Porque sem Ele, nada podemos fazer. Fica de pé. O louvor, por favor. Como que você se encontra essa noite? Eu estou nessa pergunta desde a semana passada. E eu não estava gostando muito da minha resposta. Eu estava deixando de olhar um pouco para o Senhor. Às vezes você está tão acostumado a andar sobre as águas, e você acostuma até com o tipo de vento. Mas ter paz não significa estar acomodado. Não precisa, não significa estar acomodado. Paz é paz e acomodado é outra coisa. Então eu quero que o Senhor chacoalhe você essa noite. Permita Ele fazer isso. Porque o Senhor, Ele quer tirar você de um lugar e te colocar em outro. Mas nesse lugar que Ele quer te colocar, Ele quer exaltar a tua vida. Ele não quer ferrar com a tua vida. Amém? Ele quer que você saia daqui sabendo que as coisas podem não estar da maneira como você gostaria. E talvez ela nem mude. Não sei. Mas uma coisa eu sei. Viver de aparência sem ter resultados, isso atrai maldição. Então feche os seus olhos. E em alguma área da sua vida pode ser que isso esteja acontecendo. Você pode estar vivendo uma hipocrisia. Falar hipocrisia parece que eu estou ofendendo vocês. Não, mas eu prefiro que a palavra de Deus nos confronte. Se a palavra não nos confrontar, então eu não estou na minha missão certa. Um dia Deus visitou Isaías, e quando o Senhor o tocou, a sua língua, com a brasa que ele pediu para o anjo levar, Isaías disse o quê? Ai de mim. Depois dessa palavra, se você olhar para dentro de você e falar, ai de mim, então verdadeiramente a conversão chegou na sua vida. Você precisa ser confrontado. Mas não é pela sua esposa, ou pelo seu marido, ou pelo teu chefe, por amigos. Não, não é isso.
O confronto do Senhor traz mudança, traz restauração. O confronto do Senhor tira as manchas da roupa. O confronto do Senhor te traz a paz. Então, como que você se encontra esta noite? Você anda ouvindo o que não deveria ouvir? Busca o que não deveria estar buscando? Como que você está essa noite? Fala o que não deveria falar e sente às vezes o que nem deveria sentir, porque não foi o Senhor que trouxe essa luta para você. Eu tenho paz em Deus para trazer essa palavra para vocês. Assim fosse Ele, porque em uma oração, em um arrependimento meu, Ele tiraria a espada dele de sobre mim. Mas Ele manda dizer para você: não fui eu que te trouxe esse sofrimento. É a sua falta de fé, a sua falta de confiança que não está te deixando dormir. E você nem consegue resolver. Eu nem vou resolver. Eu mudo de estação. Eu mudo de ciclo. Como se fosse um Danone que perde a validade e você mesmo se joga fora. Vive correndo, vive fugindo, não resolve nada. E o Senhor te trouxe aqui esta noite para dizer: você quer resolver? Eu vou com você. Seu pai e sua mãe não te acompanhou na escola, não ia nem nas reuniões, mas se você quiser resolver, eu vou com você. A escolha é sua. A escolha é sua. Se você escolher por isso, não precisa fazer nada. O que eu preciso fazer? Eu preciso acender vela? Não. Eu preciso fazer uma novena? Não. O Senhor disse assim para você, só creia. Só creia, deixa o resto comigo. Você está muito acostumado a resolver os seus problemas. É claro, se você não resolvesse, quem resolveria por você? Só que eu não tinha me manifestado a você ainda, diz o Senhor para você. E esta noite Deus está se manifestando para você. E Ele diz para você: eu resolvo. Então o que eu faço? Só o adora. Levanta suas mãos onde você está. Adorar é uma manifestação de humildade e de rendição. Você rende e Ele te redime. Você se rende e Ele te limpa. Você se entrega e Ele se manifesta a você. Se você quer isso para a sua vida, vem aqui à frente. Deixa eu orar com você. Sai do seu lugar e vem aqui à frente e se renda. Porque não tem como resolver esse problema não, viu, meu irmão? Não tem. Então, sobre aquilo que você não tem controle, é melhor você passar o controle para Deus. Tem coisas que dá para resolver. Tem coisas que o Senhor já te capacitou. Pode ser uma dor do teu corpo que não vai embora. Se você quiser ajoelhar, pode ajoelhar. Se não quiser, não precisa. Pode ser uma situação que você precisa resolver. Pode ser medos internos. Eu não sei como é que está a sua vida aqui esta noite. O Senhor me mostra, interessante, o coração de uma avó. Eu sou avó. O Senhor me mostra o coração de uma avó muito preocupada com um dos seus netos. E o Senhor diz para você: você tem controle sobre isso? Então deixa que eu ajudo você. Feche os seus olhos. Sai agora da igreja. É como se o teto da igreja tivesse sido aberto. E você fechando os olhos, você sobe. Entrega. Confie em Deus.
Só existe mudança na vida de uma pessoa quando essa pessoa se converte genuinamente. E isso só acontece quando você cai em si. Isaías disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de pessoas de impuros lábios. O que é que eu vou fazer? Essa maneira que Isaías se manifestou é a convicção do pecado, igreja. Só existe conversão se você cair em si e perceber que da maneira como você está vivendo está errado. Então cair em si é se arrepender. E por que então que eu preciso confessar os meus pecados se Deus já viu tudo, se Deus sabe tudo? É básico. Pecados não confessados são pecados ocultos e suja a sua alma. Essa roupa é a sua alma, e é a sua alma que vai precisar de conversão, e é ela que vai ser redimida ou condenada. Se você não vive na luz, isso te impede de viver o melhor de Deus na sua vida. As manchas você não enxerga. As pessoas que convivem com você, pessoas que passam por você na rua, elas também não enxergam. Essas manchas são invisíveis. São pecados ocultos na sua alma. O problema é que só um vê: Deus. E essas manchas vão fazer a separação entre você e Deus. Tudo que você pede, Ele não ouve. Você pede para ver Deus, é o diabo que manifesta. Não pode sobrar dinheiro, que logo começa a quebrar as coisas. Não pode sobrar dinheiro, é logo alguma criança fica doente, você tem que gastar. Não consegue guardar, não consegue prosperar, não consegue estudar, é uma tribulação de alma. Procure alguém da sua confiança. Procure alguém da sua confiança, uma pessoa que seja justa. O que é ser justa? É ter sido justificado pelo sangue de Jesus. Fala: eu preciso confessar o meu pecado. E uma pessoa justa não vai brincar com você, ela jamais vai te expor. Eu preciso confessar o meu pecado, eu preciso falar. A hora que você falar, a tribulação da tua alma acaba. E quando você deixa de fazer aquilo que você mesmo reprova, então você consegue sair do conforto que você está. O conforto é só uma maneira de você se adaptar àquilo que você não gosta, tá bom? Aí verdadeiramente você encontra paz. Você quer isso para você? Então eu vou orar com todos vocês. Pai, em nome de Jesus eu apresento a todos que estão aqui. Em nome de Jesus eu apresento também aos que não quiseram estar aqui à frente, ou não puderam estar aqui. Senhor, nós reconhecemos que precisamos de Ti. Nós reconhecemos o Senhor. Você não precisa me reconhecer não, viu? Eu não posso fazer nada por você. Você precisa reconhecer o Senhor. E eu, Pai, apresento essas pessoas, as dificuldades dessas pessoas que estão aqui à frente, ao Senhor. Elas não sabem como resolver. E com certeza eu também não saberia como ajudá-las. Algumas coisas pode ser que sim, outras não tem como. Portanto, Pai, eu peço que uma nuvem de testemunhos possa estar olhando lá do céu agora e vendo, observando os anjos do Senhor caminhar aqui. E se alguma coisa te tocar, não se assusta. Os anjos do Senhor estão andando aqui. Senhor, que essas nuvens de testemunham sejam testemunha daquilo que nós não estamos enxergando, mas sabemos que está acontecendo. Toca essas pessoas. Pai, traz paz, Senhor.
Senhor, traz uma nova oportunidade, uma nova alternativa. Tem pessoas que estão encurraladas, não sabem o que fazem e não tem resposta. Se aconteceu algum acidente no teu trabalho, se alguma coisa quebrou, bateu, e você não tem resposta, o Senhor vai estar se manifestando a você, porque é dele que vem as respostas. Se tem alguém na sua casa que está sofrendo, está doente, se tem alguém que está em separação, está brigando muito no casamento, o Senhor está te tocando. E de repente você é impelido a fazer coisas que você fala: meu Deus, eu não faria isso, eu jamais faria isso, eu jamais sentiria isso, eu jamais me comportaria assim. Mas não tem como fugir, porque o Espírito do Senhor entra dentro de vocês. Então recebe. Deus me mostra o Senhor indo visitar alguém numa cidade que não mora aqui. Se você pediu, fique tranquilo, fique tranquila, porque o Senhor já mandou o anjo lá na cidade, aonde está essa pessoa que você ama. Aleluia, glória a Deus, meu Pai, glória a Deus, Senhor. Então recebe essa bênção essa noite. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus sabe. E se você veio buscar a paz que excede todo entendimento vai sair com você. E algo que o diabo, ele não pode dar, é a paz. Puxa o ar. Você vai dormir bem essa noite. O Senhor está saindo junto com você. E Ele está indo lá resolver o problema com você. Então se amanhã acontecer alguma coisa que você fala: meu Deus, não era isso que eu queria, não espante, não vai ser do jeito que você quer, tá bom? O Senhor já está te avisando. Ele não vai resolver da maneira como você quer, mas Ele já tomou caminhos. Vai acontecer, vai vir na tua mão. Sabe aquele papel? Tem um papel que Deus mostra para mim, uma caneta, e esse papel tem uma linha que está em branco. O Senhor me mostra a caneta vindo e assinando, e não é a assinatura de Deus não, viu? É o Senhor pegando na mão desse abençoado para assinar, para te liberar alguma coisa que está retido. Ele vai ter que soltar. O Senhor falou que vai com você e Ele vai. Então olha a mão escrevendo. Olha a mão escrevendo. Aleluia. Glória a Deus. Vai precisar obedecer a Deus. Mesmo que Ele não goste de você, não tem problema, não precisa gostar. Você só precisa me dar aquilo que é meu de direito. Só. Vai assinar, irmão. Vai assinar, meu irmão. Glória a Deus. Abre os seus olhos. Vocês não precisam sentir arrepio. Vocês não precisam ter visões. Vocês só precisam crer. Não está escrito na Bíblia. Se você tiver arrepio, se você crer, se der um chimilique em você, não está escrito isso. Está escrito: se você crer, você vai falar para esse monte: sai daqui, e você vai levar o monte para onde você quiser. Amém? Vocês recebem essa palavra? Amém. Então a palavra é para vocês. Eu também já peguei a minha parte aqui. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Dá um abraço no seu irmão. Fala para ele: a paz do Senhor. Abba Pai. Nós temos um Pai, igreja. Glória a Deus. Nós estamos encerrados, então. Que Deus abençoe você para a melhor semana da sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.